Hello everyone, how are you? Hoje a nossa aula vai ser sobre verb to be. Eu sei que muita gente não gosta de verb to be, eu falo, ai, teacher, parece que a única coisa que eu aprendo é verb to be. Mas, sem o verb to be, as coisas não vão para frente. Então, assim, nós precisamos do verb to be para dar continuidade nos outros tempos verbais. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Então, verb to be. Aqui a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre os pronomes. Eu sei que eu vou usar algumas palavras e muitos de vocês vão falar, ai, mas eu não sei o que significa isso em português. Quem dirá em inglês? E eu te digo uma coisa, em inglês é muito mais fácil do que em português, tá? Então, os pronomes são outros nomes que nós usamos para falar de um sujeito. O que é um sujeito? Sujeito é aquela pessoa que faz a ação, que executa a ação. Então, em inglês eu falo I, eu quero dizer eu em português. You, você ou vocês, tá? O you pode ser tanto no singular ou no plural. Você vai entender dentro de um contexto o que está sendo dito, se está falando com uma pessoa ou com mais de uma pessoa. He, ele, she, ela, it. Nós usamos para coisas e animais, coisas não humanas. Então, por exemplo, eu estou vendo uma pomba na rua. Eu não sei se aquela pomba é macho ou fêmea, não é minha pomba. Eu vou chamar de it. Mas o meu cachorro, eu vou chamar de he. A minha gata, eu vou chamar de she, porque são meus. Então, eu tenho essa conexão com eles, então eu posso chamar de he or she. Caso eu não tenha, it. We, nós. E o they é eles ou elas. Mas uma coisa muito importante aqui também é que o plural do it é they. Então, por exemplo, a pen, it, certo? Se eu for falar de duas, they, ok? Então, o they ele vai ser para dois his ou mais, claro, né? Dois x ou mais, um he e um she junto, ou it junto, ok? Aqui a gente tem o verbo to be no positive. Isso é uma coisa que muitas pessoas acabam fazendo a confusão. Verb to be é ser ou estar em português, tá? I não é verbo. Se você se sentir um pouquinho confusa na hora que você estiver pensando nisso, pensa. I am happy, por exemplo, a frase I am happy. Eu sou feliz. Eu é um verbo? Eu é uma ação? Não. Então, I não pode ser um verbo, ok? Então, aqui a gente vai conjugar de três maneiras somente. I am, eu sou, eu estou, depende do contexto. Eu tô falando tudo aqui no presente, tá? You are, seja you uma pessoa, você, ou you, vocês, os dois vão usar are. He, she, it, is. We are e they are. Isso daqui é no positive, ou seja, uma frase positiva. I am happy, you are thirsty, he is late e por aí vai, ok? Aqui alguns exemplos. Eu vou falar e vou dar um tempinho para vocês repetirem. I am thirsty. Thirsty é uma palavra que é sedento. Em português, eu diria com sede. É que aqui não tem o com. Então, só cuidado para não confundir isso, tá? I am thirsty. Your turn. You are late. Você está atrasado ou atrasada. Outra coisa interessante é que no inglês, quando a gente fala o adjetivo, a gente não muda, não tem atrasador ou atrasada, é tudo igual. Late, que torna muito mais fácil. So, you are late, your turn. He is happy, ele está feliz ou ele é feliz. He is happy. She is tall, ela é alta. She is tall. It is big.
Isso é grande. Isso o quê? Não sei. Mas algo, esse it já foi dito antes, porque senão não faz sentido nenhum. It is big. We are hungry. Nós estamos famintos. We are hungry. They are sad. Eles estão tristes ou eles são tristes. They are sad. Muito bem. Agora, alguns exercícios para vocês. Então, I am, tananã, happy. Eu vou ler todas as frases, vou dar um tempinho e no próximo tem a resposta, ok? I am, nanana, happy. You, nanana, intelligent. He, nanana, smart. Smart é uma pessoa esperta. She, nanana, fat. Fat, gordo ou gorda. Aqui, como é she, ela é gorda. We, tanana, thin. Thin, magro. They, tanana, on time. On time, dentro do horário, ok? Vou dar um tempinho, vou até beber uma água para vocês fazerem. Pronto? Se vocês não tiverem terminado, dá um pause no vídeo, que eu vou mostrar respostas. I am happy. You are intelligent. He is smart. She is fat. We are thin. They are on time. E aí, como é que vocês se saíram nessa primeira parte? Me conta depois. Essa é uma coisa muito importante e que muita gente erra, muita gente mesmo. Mas, quando nós falamos de idade em inglês, nós sempre usamos o verb to be. Em inglês, muitas coisas não é sempre, muitas coisas têm as exceções. Aqui não tem nenhuma exceção, tá? Então, todas as vezes que eu estou falando de idade de uma pessoa, de uma cidade, um prédio, qualquer coisa, um animal, eu vou usar o verb to be, ok? Por exemplo, I am 40 years old. O que que significa isso? Se eu fizer uma tradução literal, eu sou 40 anos velha, tá? Então, a tradução literal é um pouco diferente do português. Então, Rebecca, nananã, 25 years old. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vou ler novamente. My twin brother and I, nananã, 50 years old. It is an old house. It, nananã, 357 years old. They, nananã, 1 year old. Vou dar um tempinho para vocês. Você não acabou? Dá um pause. Vamos lá. I am 40 years old. Como eu falei antes, é como se fosse eu sou 40 anos velha. Rebecca is 25 years old. Essa número 3 é uma pegadinha muito bonita. My twin brother and I are. Porque aqui, quando nós pensamos my twin brother and I, ele ficou, desculpa. É como se eu falasse we. Por isso que eu tenho que usar are, ok? Nossa, é difícil escrever assim. We are 50 years old. Por quê? Meu irmão gêmeo e eu. Meu irmão gêmeo, nós. Toma muito cuidado, tá? Quando vocês verem esse I, prestem atenção se o I está sozinho, I am, ou se o I tem alguma outra coisa antes junto, ok? Próximo. It is an old house. It is 357 years old. É uma casa antiga. Ela, a casa, né? Falar como a gente falaria em português. Tem 357 anos. They are 1 year old. Aqui outra coisa, gente, prestem atenção. Aqui year, porque one. Aqui years, porque 50. E por aí vai. Certo? Alguma dúvida aqui? Como é que vocês se saíram? Então, vamos continuar. Agora, eu vou falar sobre o negative.
Então, o negative é quando eu quero negar alguma coisa. Então, em português eu falo assim: eu não estou faminto. Eu não estou. Aqui ele tem essa ideia parecida. O que que a gente vai colocar? A gente vai colocar o not, not, depois do verb to be, ok? Então, eu tenho I am not. E eu continuo a frase. A contração, existe essa contração. Quando nós vamos usar a contração? A contração, ela é como se fosse um pouquinho mais formal. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você for mandar um e-mail para o seu chefe, sobre uma entrevista de emprego, ou mesmo fazendo um teste, você não vai usar a contração. Tá? Mas você está escrevendo para o seu colega, para o seu amigo, você pode usar a contração. Na hora de falar, normalmente se usa a contração. E aí, de novo, a gente tem que entender qual é o cenário que nós estamos. Se é uma coisa mais formal, não vamos usar a contração, tá? Mas se vocês prestarem atenção, quando vocês estiverem assistindo séries, por exemplo, vamos pensar numa, sei lá, você está assistindo Friends, por exemplo, vai ter muita contração. Mas se você estiver assistindo, não sei se todo mundo conhece uma série que chama How to Get Away with Murder, quando eles estão dentro ai, esqueci a palavra, dentro do courtroom, dentro do lugar onde tem o julgamento, esqueci o nome, eles não vão usar assim, vão usar um inglês mais formal, ok? Então vamos lá. You are not, como fica? You aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Aqui, então, alguns exemplos. I am not tall. Samantha isn't ugly. Então, a Samantha não é feia. The bird isn't yellow. Então, o pássaro não é amarelo. My mother and I aren't Australians. Aqui a gente usa a mesma coisa, lembra do we? Então tem my mother and I. Minha mãe e eu não somos australianas. John and Matt aren't here now. Aqui o John and Matt é como se fosse o they, como se fosse para vocês pensarem. Não é para escrever o they, tá? Mas é só para pensar. Então o John e o Matt não estão aqui agora. Agora é a vez de vocês, tá? Vou deixar aqui um tempinho e aí vou ler tudo no final. Se você não acabou, dá um pause. Vamos lá ver as respostas. I am not at home. Eu não estou em casa. We aren't in the zoo. Nós não estamos no zoológico. This isn't my new laptop. Então, esse não é o meu novo laptop. Lembrando que a palavra notebook em inglês é caderno. Laptop é o que nós chamamos de notebook. Our friends aren't hungry. Nossos amigos não estão famintos. Uncle Jack isn't a good volleyball player. Então, o tio Jack não é um bom jogador de vôlei. The dog isn't under the tree. Então, o cachorro não está embaixo da árvore. Harry isn't very funny. Então, o Harry não é muito engraçado. His cats aren't black. Então, os gatos dele não são pretos. E aí, como você se saiu nessa parte? Me conta depois. Agora vamos lá fazer perguntas. Então, assim, essa daqui são perguntas que nós chamamos de yes or no questions. Por quê? A resposta só vai ser sim ou não, ok? Então, quando nós fazemos uma pergunta em inglês, nós mudamos a ordem do verbo. Então, o verbo to be, ele vai na primeira posição. Lembre-se que estamos falando primeiro de verb to be, depois a gente vai falar sobre present simple, tá? Então, ele vai mudar a posição e ele vai para a primeira. Então, essa primeira, assim, am I hungry? Eu sei que é esquisito, né? Parece que eu tô falando comigo mesma, mas eu tô. Então, eu pergunto para mim mesma, am I hungry? E aqui eu posso responder duas coisas, tá?
Yes. Opa, não foi, desculpa. Yes, I am. Outra coisa muito importante. O I sempre letra maiúscula. Ou no, I am not. Ok? Is Paula pregnant? A Paula está grávida? Hum. De novo, resposta de sim ou não. Yes, she's. No, she isn't. Is Jorge happy? Yes, he is. Or no, he isn't. Is the elephant big? Bom, infelizmente não tem um elefante, então it. Yes, it is. Or no, it isn't. Are my husband and I early? Então aqui eu quero saber, desculpa, eu não falei de cima, se o elefante é grande. Are my husband and I early? Então vamos imaginar que eu e meu marido fomos convidados para ir numa festa. E a festa era 7 horas, chegamos lá às 7, mas não tinha ninguém na festa. Desculpa o barulho. Aí eu pergunto pro dono da casa: Are my husband and I early? E a outra pessoa vai responder: Yes, you are. Ou no, you aren't. Aqui tem duas maneiras de responder, tá? Esse primeiro, se eu estou perguntando para outra pessoa, então a pessoa está respondendo para mim, é uma conversa. Mas existe também a opção de eu estar falando sozinha de novo, tá? Então, se eu estou falando sozinha, ou eu estou falando, no caso eu estou falando sozinha, eu posso falar yes, we are, or no, we aren't, ok? Are Thomas and Carol in São Paulo? Thomas and Carol, they. Yes, they are. Oh, no, they aren't. Aqui, uma pergunta que os alunos sempre fazem. Teacher, se a pessoa perguntar assim, is George happy? E eu falar, yes, tá errado? Não. Se eu falar Jorge happy, tá errado? Tá, aí tá errado, tá? Se eu responder yes, Jorge is happy, tá errado? Também não. Mas assim, essas maneiras não são as maneiras usuais de se responder. Então, quando eu falo is Jorge happy, a maneira mais usual, que é a maneira que vocês vão escutar é yes, he is, ou no, he isn't. Ah, mas se eu tô conversando e eu só falar yes, a pessoa entendeu? É claro que a pessoa entendeu, mas isso não significa que está correto. Então, vamos aprender a maneira correta desde o começo, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, mande depois no comentário, ok? Então, aqui, de novo, eu coloquei as respostas, tá? Que são de sim ou não. Agora, vou deixar vocês fazerem essa parte, vou dar alguns segundinhos, tá? De novo, se precisar, vocês pausam o vídeo para fazer com calma. Vamos lá. Am I correct? Essa pergunta, são duas perguntas. Eu perguntando para mim mesma ou eu estou perguntando para você. Am I correct? Então, aqui tem dois jeitos de responder. O primeiro, eu sozinha perguntando para mim mesma. Não, yes, you are. Yes, I am. Desculpa, yes, I am. Falei uma coisa e pulei a hora. Ou, se eu estou perguntando para outra pessoa, a pessoa vai falar, yes, you are. Ok? Aqui, is he here? Opa, is he there? Desculpa, is he there? Se ele está lá. Yes, he is. Or, no, he isn't. Is she a doctor? Eu quero saber se ela é uma médica. De novo, só sim ou não. Não existe meio, né? Yes, she is. Or no, she isn't. Is it sunny? Se está ensolarado. Yes, it is. Or no, it isn't.
Are we friends? Talvez a gente tenha brigado, então. Yes, we are. Or no, we aren't. Are you Matthew? Esta pergunta, quando eu usaria? Eu encontrei com uma pessoa, mas eu não tenho certeza se o nome dela é essa. Então eu falaria para a pessoa, Are you Matthew? Tá? E a pessoa vai falar, yes or no. Yes, I am. Or no, I'm not. Are the cat and the dog big? Yes, they are. Or no, they aren't. Is your father tall? Yes, he is. Desculpa, eu escrevi errado. Yes, he is. Or no, he isn't. Ok? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem usar a resposta de vocês, usando a vida de vocês, tá? Para responder isso daqui. Qualquer dúvida, não esqueça de mandar uma mensagem. Bom, esse é o fim da nossa aula sobre verb to be. Depois vocês me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês acharam interessantes e outros assuntos. A próxima aula que eu vou fazer vai ser relacionada também, eu vou começar pelo present, tá? Então vamos falar sobre present simple, sobre WH questions e tudo mais, ok? Thank you very much, guys, and see you